Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus, que não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pela aparência. Lucas 20, 21. Será que esses discípulos dos fariseus e os herodianos que foram enviados para fazer a pergunta a Jesus, eles acreditavam de fato nessa primeira parte aí da pergunta, né? A constatação. Isso aí é uma preparação para a pergunta que vem logo em seguida, né? Não vou entrar aqui no principal do evangelho de hoje, que a gente já explicou e muitos outros já falaram sobre essa separação entre o que deve ser feito diante dos homens, diante do governo, em relação aos impostos e diante de Deus, né? Mas não é esse o ponto que eu quero colocar para a nossa meditação. É esse versículo aqui de Lucas 20, 21. Né? A influência da opinião dos outros na nossa vida. O julgamento pelas aparências. Né? Essa tradução aí da liturgia, né, diz, como eu coloquei, que as pessoas eram influenciadas pela opinião dos outros. Pelo jeito, a constatação é muito antiga, né? Não somente hoje em dia, a gente vê nas redes sociais os influencers, né? Os famosos, né? E eles agem mesmo com esse objetivo de influenciar a opinião e a vida dos outros. Até que ponto nós também estamos sendo influenciados pela opinião desses famosos, desses influencers, desses aí que estão nas redes sociais, né? A gente vê no evangelho aqui que eles foram influenciados pela opinião dos fariseus que os tinham enviado. E eles não se tocaram a isso. Mesmo quando Jesus os desmascara, os chama de fato pelos que eles eram, hipócritas, né? Falsos, porque estavam transmitindo uma opinião que não era deles, porque foram influenciados pelos fariseus e seguiram o que tinham sido enviados para fazer, né? Quanta falsidade, quanta hipocrisia, e de fato eles nem se tocaram naquilo que eles estavam fazendo, essa cilada que estavam armando para Jesus, porque se de fato soubessem que Jesus era verdadeiro e que ensinava o caminho de Deus, não estavam ali fazendo esse papel ridículo que foram levados a fazer. Mas essa reflexão não cabe apenas para eles, que eles não se tocaram naquele papel que estavam fazendo, cabe também para nós hoje. Será que até que ponto nós também não nos deixamos levar pela opinião, pela influência da opinião de outras pessoas em nossas vidas, né? É isso que eu proponho na nossa meditação deste domingo. Até que ponto nós somos influenciados? Não agimos conforme o nosso senso crítico nos leva a fazer, né? A gente precisa ter esse senso crítico. Não adianta a gente seguir o que os outros dizem, né? Por maior que seja a autoridade de uma determinada pessoa em um assunto e outro, a gente precisa ter o senso crítico e nos questionar diante de Deus, na nossa oração, se de fato nós estamos seguindo a verdade que Deus nos diz que deve ser feito, né? A opinião não é a opinião, né? A igreja diz, os ensinamentos da igreja, né? Da doutrina, e não a opinião de outras pessoas, né? Uma coisa é o ensinamento verdadeiro do magistério da igreja, do catecismo, e outra coisa são os que as outras pessoas interpretam desse ensinamento que a igreja, né, tem, né, em 2000 anos da sua história. Né? Que hoje, então, a gente possa mergulhar, né, sobre a opinião, sobre o ensinamento verdadeiro e não sobre a opinião dos outros. Né? É isso que a gente tem que centrar a nossa vida, sobre o ensinamento fiel e verdadeiro da palavra de Deus, né, da Bíblia, do magistério da igreja, e não sobre as heresias, né, os desvios, a opinião de outras pessoas que querem nos afastar do caminho de Deus.
Que o Senhor nos dê esta graça neste domingo. Deus te abençoe e até amanhã.